que você gasta mais do que ganha? Você já parou para se fazer essa pergunta? Porque mesmo sabendo que você deveria economizar, que você não poderia gastar, continua gastando mais do que ganha. Talvez no início do mês você tenha até feito planos, organizado as suas finanças, mas conforme os dias vão passando, as contas começam a sair do controle e por muitas vezes, antes mesmo do mês acabar, você se vê no susto, se perguntando: como eu vou conseguir terminar o mês se o dinheiro já acabou? Se você, assim como eu, também já buscou entender por que as pessoas gastam mais do que ganham, mesmo sabendo que não deveria, fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como os seus comportamentos e decisões, muitas vezes inconscientes, te levam a gastar mais do que você deveria e o que você pode fazer para mudar esse comportamento. Você pode até achar que tem controle sobre os seus gastos, afinal, você sabe exatamente quanto de dinheiro entra e sai do seu orçamento, certo? Mas a verdade é que o comportamento financeiro vai muito além dos números, vai muito além do racional. E controlar o dinheiro que entra e sai é um processo racional e justamente por isso não dá 100% certo. E de acordo com o psicólogo Daniel Kahneman, isso acontece porque muitas das nossas decisões financeiras são guiadas por emoções, não pela razão. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 por integrar conhecimentos da psicologia à ciência econômica, especialmente no que diz respeito às escolhas que fazemos quando não temos garantias. Kahneman é um dos fundadores da economia comportamental e é conhecido por suas pesquisas sobre a psicologia das tomadas de decisões, que desafiaram a suposição da racionalidade humana na teoria econômica moderna. Ou seja, para Kahneman, os motivos que levam uma pessoa a gastar estão muito longe da escolha racional. Para ele, as decisões financeiras estão fortemente ligadas a fatores emocionais e contextuais. Ele defende que as pessoas frequentemente agem de maneira irracional, guiadas por raciocínios mentais como o otimismo, que influenciam suas escolhas. Kahneman mostra que, em vez de você tomar decisões racionais e ponderadas, termina tomando essas decisões, porém muito mais influenciadas por situações de curto prazo, emoções e pressões sociais. Isso significa que mesmo quando você sabe o que é melhor financeiramente, muitas vezes age de maneira contrária, sem perceber o impacto real dessas escolhas no seu dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você gasta mais do que deveria, muitas vezes está reagindo a gatilhos emocionais que nem percebe. Por exemplo, ao ouvir a frase "compre agora, pague depois", você pode sentir uma sensação de alívio imediato, pensando que está fazendo um bom negócio e justamente por isso vai lá e compra. Isso porque esse tipo de frase ativa o seu desejo de gratificação instantânea, levando você a agir impulsivamente. Esse comportamento, conforme Kahneman, é resultado do chamado viés de presente, que nos faz valorizar recompensas imediatas, sem considerar as consequências futuras. Assim, o compre agora, pague depois, apesar de parecer vantajoso no momento, pode gerar problemas financeiros no futuro, porque estimula em qualquer pessoa uma decisão de compra baseada na emoção e não no raciocínio lógico sobre o impacto financeiro dessa decisão no longo prazo. Esse tipo de estratégia joga diretamente com o seu desejo de gratificação imediata e o resultado disso, você gasta mais do que ganha. Outro fator importante para te ajudar a entender o porquê de você gastar mais do que ganha é o papel que o marketing desempenha nas suas decisões de compra. As empresas sabem exatamente como criar uma sensação de urgência e escassez, entre outras coisas. E esse conhecimento é muito poderoso quando usado a favor delas. Sabe aquela promoção com últimas unidades ou só até hoje? Essas frases não são usadas por acaso. Elas ativam em você o chamado medo de perder, uma reação psicológica estudada em neurociência que desperta o instinto de agir rapidamente para não perder uma boa oportunidade. Isso afeta diretamente sua capacidade de tomar decisões conscientes e, claro, o seu bolso também. E é por isso que você compra por impulso, mesmo sabendo que não precisava daquele item ou que não poderia pagar por ele.
Mas claro que os fatores não são apenas externos, afinal, existem pessoas que são muito menos influenciadas por essas estratégias. E isso nos leva à próxima questão: o que realmente está te motivando a gastar? Todos esses apelos externos existem e são realmente poderosos, e qualquer pessoa está passível de se render a eles. Porém, existe um grande número de pessoas que simplesmente não conseguem dizer não às compras por impulso, aumentando o nível de endividamento da maior parte das famílias brasileiras. E claro que muita gente vai dizer que todo esse endividamento acontece por causa da média da renda do brasileiro, que é muito baixa. E eu realmente concordo que é senso comum que o brasileiro ganha mal. Mas se apenas isso fosse verdade, como se explica faxineiras, diaristas, história de pessoas que têm uma renda muito baixa, mas que conseguem criar seus filhos, comprar um terreno, a sua casa própria, sem se entupir de dívidas? E claro que eu estou falando de capacidade de compra dentro da sua capacidade de renda, mas isso acontece. E é aqui que a gente entra em outro ponto que também é responsável por te fazer gastar mais do que você ganha: o seu comportamento, a sua relação com o dinheiro. E eu vou te contar uma história real que exemplifica bem como um comportamento pode levar o teu dinheiro. Imagina uma mulher inteligente que trabalha muito e, como muitas pessoas, trabalha 6 dias por semana. Ela é cobrada por resultados dentro da empresa e ainda tem uma vida de muitas responsabilidades fora do trabalho. O nome dela é Ana. Ana está nessa rotina há muito tempo e, apesar de ter um bom salário, Ana está se sentindo cansada. Ela vem sentindo o peso das responsabilidades que ela tem. Então, no fim de um dia estressante, ela decidiu ir ao shopping e fazer umas comprinhas para se recompensar. Afinal, ela trabalha muito e merece gastar quando ela quiser. Naquele momento, a compra parecia uma boa ideia e ninguém discordaria que ela merecia, não é certo? Só que quando chegou a fatura do cartão, Ana percebeu que tinha exagerado e isso não ajudou na resolução dos problemas e nem reduziu a sobrecarga de tarefas diárias que ela tinha. Mas essa ficha só foi cair depois. Ana não é diferente de muitas pessoas. Ela estava buscando, através daquela compra, alívio emocional, algo comum em momentos de cansaço e estresse. Essa prática é chamada de compensação emocional. E muitos especialistas apontam que o consumo pode ser uma forma de fugir dos sentimentos negativos. É uma tentativa de preencher uma sensação emocional que não está claro para a pessoa que sente. E ao fazer aquela compra, essa sensação de vazio é substituída pela satisfação de poder ter comprado. A questão aqui é que essa satisfação é temporária e, ao ver a fatura, a satisfação desaparece, dando lugar ao arrependimento. E como a causa de tudo isso, que está dentro de você, não foi resolvida, esse ciclo se perpetua, se repete. A compra impulsiva gera culpa, a culpa gera estresse e o estresse leva a mais compras. Esse ciclo só pode ser quebrado quando você começar a entender as verdadeiras motivações por trás dos seus gastos. E enquanto isso não acontece, você continua gastando mais do que ganha. E depois de toda essa explicação, vamos ao meu pensamento sobre o porquê você gasta mais do que ganha. Olá, para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Magna Lima, eu sou professora, mestre em contabilidade, orientadora financeira e uma apaixonada por comportamento e dinheiro. E abri esse espaço para pensar sobre dinheiro e para te ajudar também a ter essa clareza, esse melhor relacionamento com o seu dinheiro. Eu realmente acredito que para mudar a sua vida financeira, sua atenção deve estar mais voltada para o como você gasta o seu dinheiro do que para o quanto de dinheiro você tem. E essa bandeira que eu defendo está ligada aos vários atendimentos que eu já fiz, que me mostraram muitas pessoas diferentes, com salários diferentes, passando pelos mesmos desafios financeiros ao longo dos anos. Ou seja, pessoas com salários de 40 mil por mês, sem dinheiro sobrando, e pessoas com o mesmo problema, só que com salários 10 vezes menor. Por que isso acontece? E foi justamente para tentar responder essa questão e ajudar pessoas que passam por isso que eu enveredei pelo caminho da orientação financeira e venho estudando esse assunto há muito tempo. Então, o problema não acontece por causa da quantidade de dinheiro que você tem. Nessa fase, não adianta fazer planilhas e cortar gastos apenas. É preciso entender o seu comportamento e as motivações que geraram esses gastos.
Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que ganha. Todo mundo, inclusive você. Mas por que pessoas tão inteligentes, adultas, continuam repetindo esse comportamento? Se permitindo ter uma vida, desculpa a expressão, uma vida de merda, fingindo que está tudo bem. Em 2016, eu estive na casa de um grande amigo meu, que mora em São Paulo, e numa dessas conversas, pessoais ali, ele soltou a seguinte frase: sexta-feira, Magna, eu descobri que não preciso comprar mais nada. Você acredita? E ele é uma pessoa que adora cozinhar e cozinha muito bem. E uma das coisas que levava sempre o dinheiro dele sem dó era material de cozinha. Ele adorava comprar panelas, enfim, equipamentos incrementados. E ele me disse que o momento em que ele entendeu que não precisava mais de nada foi um determinado dia que ele estava extremamente chateado. E aí ele foi ao shopping fazer compras, justamente porque ele estava chateado. E quando ele chegou lá, ele viu que as coisas que mais chamavam a atenção dele para as compras, ele já tinha. E naquele momento, ele se perguntou, com a sabedoria que só a maturidade traz, por que eu estou querendo comprar essas coisas se eu já tenho tudo isso? Entende a pérola desse questionamento, desse momento que ele viveu e que ele compartilhou comigo? E foi quando ele entendeu que ele estava, na verdade, chateado, entediado, com vários problemas pessoais que ele estava enfrentando naquele momento, é que ele se deu conta que ele foi comprar justamente por causa disso. E perceber isso fez ele entender que tudo que ele precisava para viver naquele momento ele já tinha. E quando ele compartilhou comigo essa experiência, ele também me ajudou, porque eu nunca tinha ouvido de ninguém, apesar de todo o tempo que eu tenho na área de educação e na área de orientação financeira, eu nunca tinha ouvido alguém dizer que não precisava comprar mais nada. Inclusive, nem eu tinha parado para pensar nisso, que tudo que ele precisava, ele já tinha. Eu nunca tinha ouvido essa frase. E quando eu ouvi essa frase, de fato, minha cabeça explodiu na hora. E isso mudou muito a minha forma de pensar em relação ao dinheiro e de me relacionar com o dinheiro. E isso, gente, é libertador. Entenda, quando você compra algo, na maioria das vezes você está buscando algo maior do que o item que você está comprando. Você não está indo buscar uma furadeira pela furadeira. Isso já é até meio consenso, As pessoas já comentam isso em algumas áreas, em relação ao dinheiro. Ninguém compra necessariamente a furadeira pela furadeira. Ela compra pela solução que a furadeira vai dar a ela. Ela compra pelo quadro na parede que ela vai colocar, com aquela furadeira, mas que vai gerar nela uma sensação de prazer por ter vivido aquele momento. Então, as pessoas normalmente não compram algo simplesmente pelo algo, mas sim pelo que está envolvido na sensação que aquela compra vai proporcionar a ela. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você está nesse momento, de fato, gastando mais do que você ganha e você continua colocando a culpa na quantidade de dinheiro que você está fazendo, ou seja, o dinheiro que você ganha, você acredita que não é o suficiente, eu gostaria de fazer aqui um exercício com você. Eu gostaria de te convidar a fechar os olhos e apenas escutar. Escuta com calma as perguntas que eu vou te fazer e pensa sobre as compras que você vem fazendo. E eu não estou falando da compra, da conta de luz, dos itens básicos da feira, mas daqueles outros gastos, dos gastos que você até já se questionou por que você fez eles em algum momento e que você continua fazendo. E quando você fez esses gastos, o que realmente você estava buscando? É isso que eu quero que você entenda nesse pequeno exercício que eu vou fazer aqui com você. Então, nesse momento, feche os olhos. Lembra desses momentos de compras que você fez e que você questionou essas compras, que você se perguntou por que realmente eu fiz essa compra, ou por que você, gerou de repente algum arrependimento. E escuta, quando você fez essa compra, o que você realmente estava buscando? Foi um alívio? Foi felicidade? Foi o reconhecimento de alguém? Foi um elogio? Foi para ter uma sensação de mais poder, de ter mais poder? Ou foi para parecer que você tem mais poder, mais autoridade? Foi para ser aceito por um grupo?
Foi para chamar a atenção de uma certa pessoa ou até de várias outras pessoas? Foi para fazer mais dinheiro? Foi porque era o mais moderno? Foi porque o tempo estava acabando e todo mundo já tinha comprado? Foi para conquistar alguém? Foi para chegar mais rápido? E você realmente precisava chegar mais rápido? Foi para economizar? E você realmente precisava economizar? Respira, respira bem, abre seus olhos. Agora, eu quero que você entenda que tudo isso, todas essas suas reações às compras, tudo isso são fatores emocionais que podem estar controlando suas finanças sem que você perceba. Deu para entender? Você ouviu bem os motivos que levam as pessoas a comprar? E esses são só alguns. Agora que você entende que tudo isso são fatores emocionais, que os seus gastos, na grande maioria deles, são fatores emocionais, que podem estar controlando as suas finanças, sem que você perceba, você tem uma chance de mudar esse comportamento. E é aí que entra a importância de entender o seu comportamento financeiro. Porque enquanto você não mudar a forma como você enxerga o dinheiro e a sua relação com o dinheiro, será difícil, muito mais difícil, quebrar esse ciclo. E aí é quando eu digo que não é mais dinheiro que vai resolver o seu problema financeiro. É a clareza, é a consciência do seu comportamento com ele. Talvez você também já tenha tudo o que você precisa para viver e está gastando seu dinheiro em coisas que não estão te trazendo mais vida, e sim te causando mais problemas, mais frustrações. E de verdade, ninguém precisa ter essa vida. Você não precisa ter essa vida. Será que deu para entender por que você gasta mais do que ganha, mesmo quando sabe que não deveria? E será que deu para entender que um pequeno ajuste no seu comportamento pode mudar totalmente esse seu resultado financeiro? Então, da próxima vez que você estiver prestes a fazer uma compra, eu gostaria que você se perguntasse: eu estou comprando porque eu realmente quero, porque eu realmente preciso, porque eu realmente posso pagar, ou porque estou sendo levado pelas emoções do momento? Ao fazer essa pergunta, você começa a tomar decisões mais conscientes e a ter mais controle sobre a sua vida financeira. Se você chegou até aqui e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com mais 2 pessoas. E se inscreve nesse canal para que você possa ter mais reflexões sobre a sua relação com o dinheiro. Juntos podemos mudar sim a forma como lidamos com o dinheiro e construir uma vida financeira muito mais equilibrada, muito mais prazerosa, muito mais feliz. Entenda, pensar dinheiro, o seu comportamento é a chave.